Rudolf Steiner descobriu algo que a ciência espiritual moderna se recusa a admitir. Em uma palestra censurada em Dornach, em 1924, ele revelou que nem todos os corpos humanos que você vê por aí carregam uma alma de verdade. Existem invólucros, carcaças vazias, seres que parecem humanos, mas operam apenas como portadores de forças arimânicas destrutivas. E você pode estar convivendo com um deles agora mesmo, sem a menor ideia. Já sentiu aquela frieza inexplicável perto de alguém? Um vazio que você não consegue descrever? Uma sensação de que algo está fundamentalmente errado com aquela pessoa, mas você não consegue colocar o dedo no que é? Steiner chamava isso de reconhecimento etérico. Seu corpo astral percebendo algo que sua mente racional se recusa a aceitar. A presença de uma carcaça arimânica. E aqui está o que ninguém te conta. Essas entidades não são raras. Elas não vivem escondidas em lugares remotos. Steiner alertou que, com a intensificação das forças de Arimã na era moderna, esses invólucros vazios se multiplicariam. Eles estariam em empregos, em famílias, em relacionamentos, drenando a energia vital de todo ser humano que se aproxima, bloqueando a evolução espiritual, criando vórtices de materialização, onde a consciência humana é puxada para baixo, enterrada na matéria densa, impedida de ascender. Este vídeo vai revelar os 5 sinais físicos e energéticos que Steiner identificou para reconhecer esses invólucros arimânicos. Sinais que foram censurados pela própria sociedade antroposófica após a morte de Steiner, porque eram considerados perigosos demais. Informação que poderia causar paranoia, julgamento, divisão. Mas Steiner não revelou isso para julgar. Ele revelou para proteger. Porque você não pode se defender do que não consegue identificar. E se você está sentindo fadiga crônica inexplicável, se sua evolução espiritual estagnou, se pessoas ao seu redor drenam sua energia apenas por estarem presentes, talvez você já esteja sob a influência de uma carcaça arimânica. E precisa saber disso agora, porque existe um método, um ritual antroposófico de proteção, que Steiner ensinou apenas aos membros mais avançados. Uma blindagem do corpo etérico, que cria uma barreira impermeável contra a drenagem espiritual extrema. E você vai aprender esse método completo até o final deste vídeo. Mas primeiro, você precisa entender o que realmente são esses invólucros, como eles surgem, por que Arimã os usa e, principalmente, por que você nunca ouviu falar disso antes. A resposta está em uma palestra de junho de 1924, 6 meses antes de Steiner falecer. Uma palestra dada a apenas 12 pessoas. Um círculo interno da Sociedade Antroposófica em Dornach, na Suíça. Marie Steiner, esposa de Rudolf, estava presente. Ita Wegman, a médica antroposófica mais próxima dele, anotava cada palavra. E o que Steiner revelou naquela sala mudou para sempre a forma como eles viam o mundo. Ele disse que a humanidade estava se dividindo, não geograficamente, não politicamente, mas espiritualmente, uma divisão entre seres humanos com o eu superior ativo, evoluindo através de múltiplas encarnações, e seres humanos cujo eu superior havia se retirado, deixando apenas o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral inferior funcionando, carcaças biológicas perfeitas, mas vazias de individualidade espiritual. E aqui está a parte que chocou até os membros mais preparados. Steiner disse que esses invólucros não ficam abandonados. Arimã, a entidade cósmica que governa a materialização extrema, a petrificação da consciência,
O aprisionamento do espírito na matéria usa essas carcaças como portadores. Ele as habita. Não como possessão tradicional, que pode ser expulsa, mas como ocupação permanente, porque não há eu superior para resistir, não há centelha crística para repelir. E essas carcaças arimânicas têm uma função específica no plano de Arimã. Elas existem para drenar, para materializar, para puxar consciências humanas despertas de volta para o sono espiritual, para bloquear a evolução, para criar campos magnéticos de densidade extrema, onde a luz não consegue penetrar. Ita Wegman descreveu em seu diário pessoal um encontro que teve 3 anos antes, em 1921. Ela estava viajando de trem de Dornach para Berlim. Uma mulher sentou ao seu lado. Aparência normal. Vestido simples, educada. Iniciou uma conversa casual sobre o tempo, sobre a viagem, mas Ita, que havia desenvolvido percepção etérica através de anos de prática antroposófica, sentiu algo que a paralisou. Ela olhou para a mulher e não viu o corpo etérico. Todo ser humano tem um corpo etérico, uma membrana de luz dourada que envolve o corpo físico, pulsando com vitalidade. Mas ali havia apenas vazio, um buraco negro onde deveria existir luz. E os olhos. Ita escreveu que os olhos daquela mulher eram como vidro, refletiam luz, mas não emanavam nada, nenhuma centelha, nenhuma profundidade, apenas superfície vazia. A conversa continuou por alguns minutos. A mulher falava normalmente, sorria nos momentos certos. Respondia perguntas, mas cada palavra parecia artificial, como se estivesse repetindo padrões memorizados de comportamento humano, sem compreender o significado por trás. E Ita começou a sentir algo mais perturbador, uma drenagem, uma sucção sutil de energia vital, apenas por estar próxima. Ela se levantou, mudou de vagão, e quando contou a Steiner 2 semanas depois, ele confirmou. Uma carcaça arimânica, e disse que esses encontros se tornariam cada vez mais comuns, porque Arimã estava acelerando seu plano de materialização total da consciência humana e precisava de agentes físicos, portadores que pudessem circular entre humanos sem serem detectados. Agora vem a pergunta que está queimando na sua mente. Como você identifica essas carcaças? Como diferencia um ser humano atravessando um momento difícil, talvez deprimido, talvez energeticamente esgotado, de uma carcaça arimânica real? Steiner foi preciso. Ele não queria que as pessoas começassem a ver demônios em todo lugar. Não queria paranoia espiritual. Então, ele estabeleceu critérios objetivos. 5 sinais que, quando aparecem juntos, na mesma pessoa, de forma consistente, não são coincidência, são confirmação. E aqui está o primeiro sinal. Preste muita atenção, porque é o mais fácil de identificar, mas também o mais ignorado. Primeiro sinal: ausência total de empatia genuína. E não estou falando de psicopatia clínica. Não estou falando de transtorno de personalidade antissocial. Estou falando de algo mais profundo, mais sutil. Carcaças arimânicas conseguem simular empatia perfeitamente. Elas dizem as palavras certas, fazem as expressões faciais adequadas, oferecem ajuda quando socialmente esperado, mas não sentem nada. Steiner explicou que a empatia verdadeira vem do corpo astral superior conectado ao eu superior. É uma ressonância entre almas. Quando você sente a dor de outra pessoa, não é pensamento, não é imaginação, é percepção direta, seu corpo astral, literalmente vibrando na mesma frequência do corpo astral da outra pessoa, criando uma ponte,
compartilhando uma experiência. Invólucros arimânicos não têm essa capacidade, porque o corpo astral deles é apenas inferior, apenas instintivo, apenas reativo, e o eu superior, a fonte da verdadeira compaixão, não existe. Então, eles aprendem. Eles observam humanos demonstrando empatia e copiam o comportamento externo. Mas se você prestar atenção, vai notar algo. A empatia deles é sempre transacional, sempre calculada, sempre servindo a um propósito material imediato. Rudolf Steiner deu um exemplo. Um invólucro arimânico pode chorar em um funeral, pode abraçar a pessoa enlutada, pode dizer todas as palavras de consolo corretas. Mas faça o teste. Observe os olhos. Observe se as lágrimas chegam aos olhos ou apenas escorrem mecanicamente. Observe se existe dor real ou apenas performance de dor. E, principalmente, observe o que acontece quando não há plateia, quando ninguém está assistindo, quando não há benefício social em demonstrar empatia. O invólucro arimânico simplesmente não demonstra, porque não sente. A empatia dele existe apenas como ferramenta de manipulação social. Como uma máscara que se veste quando necessário e se retira quando não há mais utilidade. E isso nos leva diretamente ao segundo sinal. E este é o que mais pessoas ignoram, porque confundem com timidez ou introversão. Segundo sinal: olhar vazio, sem centelha interior. Steiner chamava isso de olhos de vidro. E aqui está o que ele queria dizer. Quando você olha nos olhos de um ser humano com o eu superior ativo, você vê profundidade, você vê camadas, você vê um universo inteiro ali dentro, porque os olhos são janelas literais do corpo astral. Eles emanam a luz do eu superior, não fisicamente, etericamente. Pessoas com percepção etérica desenvolvida conseguem ver literalmente a luz saindo dos olhos de outras pessoas. Uma luminescência sutil, dourada, pulsante, e mesmo pessoas sem clarividência conseguem sentir isso. Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu calor, presença, conexão? Isso é a luz etérica do eu superior sendo percebida. Invólucros arimânicos não tem isso. Steiner disse que os olhos deles refletem luz, mas não emanam, como espelhos, como lentes de câmera. Capturam a imagem do mundo externo e refletem de volta, mas não há nada por trás, nenhuma profundidade, nenhuma presença. E se você olhar fixamente nos olhos de um invólucro arimânico por tempo suficiente, vai sentir algo perturbador. Vai sentir que está olhando para um buraco negro, um vácuo, algo que suga ao invés de emanar. Marie Steiner descreveu isso em cartas para amigos próximos. Ela disse que após a revelação de Rudolf sobre invólucros arimânicos, ela começou a prestar atenção nos olhos das pessoas e encontrou algumas que a assustaram. Pessoas com quem ela havia interagido casualmente por anos. Pessoas que pareciam normais em todos os aspectos. Mas quando ela realmente olhou nos olhos delas, não viu nada, apenas vazio, e sentiu aquela sucção, aquela drenagem sutil de vitalidade. E ela percebeu algo mais. Os invólucros arimânicos evitam contato visual profundo. Eles olham na sua direção, mas não diretamente nos seus olhos. Ou olham rapidamente e desviam, porque contato visual prolongado cria uma ponte entre corpos astrais. E eles não têm corpo astral superior para criar essa ponte. Então eles simulam atenção enquanto mantêm os olhos ligeiramente desviados, olhando para sua testa ou para o espaço ao lado do seu rosto, criando a ilusão de contato visual sem realmente fazer contato. E isso conecta com o terceiro sinal. Um sinal que a maioria das pessoas nunca considera, porque está
tão normalizado na sociedade moderna. Terceiro sinal: ausência completa de questionamento interno genuíno. Invólucros arimânicos nunca questionam a si mesmos, nunca duvidam, nunca refletem profundamente sobre o significado da existência. Porque questionamento filosófico vem do eu superior, tentando compreender sua própria natureza, tentando entender de onde veio, para onde vai, por que está aqui. Sem o eu superior, não existe esse impulso. Existe apenas sobrevivência material, acumulação, manutenção do corpo físico, satisfação de desejos básicos do corpo astral inferior, comida, sexo, conforto, poder social, mas nenhuma busca por um significado mais profundo. E aqui está o que Steiner alertou. Invólucros arimânicos frequentemente alcançam muito sucesso material, porque toda a energia deles está focada apenas no mundo físico. Eles não desperdiçam energia com questões espirituais, com dúvidas existenciais, com crises de significado. Eles simplesmente funcionam como máquinas biológicas perfeitamente otimizadas para a acumulação material. Então você pode encontrar invólucros arimânicos em posições de alto poder, em governos, em corporações, em instituições religiosas. Lugares onde a aparência de humanidade é necessária, mas a substância não, onde a função é mais importante que a alma. E esses invólucros são particularmente perigosos, porque eles tomam decisões que afetam milhões de pessoas. E tomam essas decisões sem nenhuma consideração moral genuína, sem nenhuma empatia real, apenas cálculo frio, apenas estratégia material, apenas serviço à arimã, mesmo sem saber conscientemente que estão servindo. E isso nos traz ao quarto sinal. O sinal que revela a verdadeira função desses invólucros no plano arimânico. Mas antes de continuar, eu preciso te mostrar algo. Porque se você está assistindo este vídeo até aqui, se essas revelações de Steiner estão ressonando com você, você não é uma pessoa comum. Você está buscando a verdade espiritual em um mundo que te bombardeia com materialismo. Você sente que existe algo mais profundo, algo que a sociedade moderna está te impedindo de acessar. E você tem razão. Arimã trabalha através da distração, através da saturação de informação superficial, através do barulho constante que impede você de descer ao silêncio interior onde o eu superior habita. Então, se você valoriza esse tipo de conhecimento que não encontra em lugar nenhum, se você reconhece a importância de preservar os ensinamentos antroposóficos que foram censurados, tem um botão ali embaixo chamado Super Thanks, um coração dourado logo abaixo do vídeo. Quando você clica ali, você não está apenas apoiando este canal, você está dizendo que verdades espirituais profundas importam mais que entretenimento vazio, que o legado de Rudolf Steiner precisa continuar vivo. Poucos canais têm a coragem de revelar o que Steiner realmente ensinou sobre invólucros arimânicos, porque é controverso, porque pode gerar medo, porque desafia a crença confortável de que toda pessoa que você encontra carrega uma alma. Mas Steiner nunca escolheu conforto sobre verdade. E você, por estar aqui, também não escolhe. Então faça parte de quem protege esse conhecimento. Use o Super Thanks. Seja um guardião consciente da antroposofia. Agora, vamos ao quarto sinal. E este é crucial, porque é o sinal que revela não apenas a presença de um invólucro arimânico, mas sua função ativa. Quarto sinal. Drenagem espiritual, extrema e consistente. E aqui está a diferença. Muitas pessoas drenam energia temporariamente, quando estão doentes.
Quando estão emocionalmente abaladas, quando atravessam uma crise, isso é humano, isso é natural. O corpo etérico delas está enfraquecido e inconscientemente busca vitalidade externa para se reequilibrar. Mas invólucros arimânicos drenam constantemente, não porque estão fracos, mas porque é a função deles. Eles são literalmente portais de Arimã, buracos negros energéticos que sugam vitalidade de tudo ao redor. E quanto mais evoluída espiritualmente for a pessoa próxima, mais intensa é a drenagem, porque almas despertas têm mais energia vital concentrada, mais luz para ser sugada. Steiner explicou o mecanismo. Quando você está perto de um invólucro arimânico, mesmo que seja apenas uma conversa casual de 5 minutos, seu corpo etérico começa a transferir energia automaticamente, porque a natureza espiritual quer equilíbrio. Quando ela encontra um vazio tão profundo, ela tenta preencher, ela tenta curar, ela tenta reharmonizar o campo. Mas invólucros arimânicos são vázios que não podem ser preenchidos, são buracos sem fundo. Então você despeja sua energia vital ali e nada muda. E você sai da interação exausto, confuso, sentindo como se sua vitalidade tivesse sido roubada. E foi, literalmente, Friedrich Rittelmeier, teólogo que trabalhou próximo a Steiner e fundou a comunidade de cristãos, descreveu em suas memórias uma experiência perturbadora. Ele tinha um colega na universidade, um professor brilhante, articulado, respeitado, mas Friedrich notou que, após cada reunião de departamento onde esse professor estava presente, todos saíam esgotados. Mesmo quando a reunião era curta, mesmo quando não havia conflito, apenas a presença dele era suficiente para drenar a sala inteira. Friedrich começou a prestar atenção e percebeu que o professor nunca parecia cansado, nunca ficava doente, nunca demonstrava vulnerabilidade, enquanto todos ao redor dele adoeciam constantemente, gripavam, desenvolviam fadiga crônica, sofriam de insônia inexplicável, como se a vitalidade de todo o departamento estivesse sendo constantemente sifoneada para uma única fonte. E quando Friedrich compartilhou isso com Steiner em 1922, Steiner confirmou um invólucro arimânico ocupando posição de influência, drenando dezenas de pessoas diariamente, acumulando poder material através da drenagem espiritual sistemática. E completamente inconsciente do que realmente era, porque invólucros arimânicos não sabem que são invólucros. Eles funcionam, vivem, interagem, sem nunca questionar por que não sentem o que outros sentem, por que não buscam o que outros buscam. E isso nos traz ao quinto e último sinal, o sinal definitivo, quinto sinal, incapacidade absoluta de evolução espiritual genuína ao longo do tempo. Observe isso com cuidado. Seres humanos com eu superior ativo mudam, evoluem, amadurecem, não apenas externamente, mas internamente. Você consegue ver em seus olhos a sabedoria acumulada, a profundidade desenvolvida, as camadas de compreensão construídas através de sofrimento transformado em insight. Invólucros arimânicos permanecem estáticos. Eles podem envelhecer fisicamente, podem acumular conhecimento intelectual, podem até mesmo estudar espiritualidade superficialmente, mas não mudam internamente. Porque mudança interna vem do eu superior refinando o corpo astral através de múltiplas experiências, criando eu espiritual, expandindo a consciência, dissolvendo o ego inferior, sem eu superior. Não existe esse processo, existe apenas repetição. O mesmo padrão aos 20 anos se repete aos 40, aos 60, aos 80,
A mesma frieza emocional, a mesma falta de profundidade, a mesma obsessão material. Como se a pessoa tivesse sido congelada em um ponto específico de desenvolvimento e nunca mais progrediu. E aqui está algo que Steiner revelou que chocou até Marie. Ele disse que alguns invólucros arimânicos já foram humanos completos. Eles tiveram eu superior, mas em determinado ponto, geralmente através de materialismo extremo persistente, através de múltiplas encarnações. O eu superior desistiu, retirou-se, deixou o invólucro para trás, e Arimã o ocupou. Isso significa que alguém que você conhece agora pode não ser um invólucro permanente, pode estar em processo de se tornar um, e você pode observar isso acontecendo. Observar a luz nos olhos dela se apagando gradualmente. Observar a empatia se tornando cada vez mais mecânica. Observar o questionamento espiritual sendo substituído por cinismo material absoluto. E a pergunta que está queimando agora é: como você se protege? Se esses invólucros estão por toda parte, drenando energia, bloqueando a evolução, criando vórtices de materialização. Como você blinda seu corpo etérico para se tornar impermeável? Steiner ensinou um ritual, mas ele só ensinou para aqueles que demonstraram disciplina espiritual suficiente. Porque esse ritual não é meditação passiva, não é visualização vaga, é técnica precisa que exige foco absoluto, controle do corpo astral e conexão consciente com o Cristo cósmico. O ritual tem 3 fases e deve ser feito diariamente, de preferência ao amanhecer, quando o corpo etérico está mais receptivo, quando a separação entre o corpo astral e o corpo físico ainda está sendo reintegrada após o sono. Fase 1. Ancoragem no eu superior. Você precisa começar reconhecendo a centelha crística dentro de você, não como um conceito abstrato, mas como uma presença real. Desça ao coração espiritual, o centro energético localizado ligeiramente à direita do coração físico, e ali, no silêncio absoluto do corpo astral, você pronuncia internamente a frase que Steiner considerava a mais poderosa da antroposofia: Eu sou o eu sou que vive em mim. Esta frase não é uma afirmação, é um reconhecimento, é a declaração de que o Cristo cósmico, fundido com o corpo etérico da Terra, está presente em você, que você não é apenas corpo físico, não é apenas pensamentos, não é apenas emoções. Você é um templo, habitação do divino manifestado. E quando você pronuncia isso com intenção total, com compreensão do significado, algo muda no seu campo etérico. As perfurações começam a se selar. As brechas por onde a energia vaza começam a se fechar, porque você está ativando a força crística interna, a única força que Arimã não consegue penetrar. Fase 2, blindagem do corpo etérico. Agora que você ancorou no eu superior e ativou a presença crística, você vai criar uma membrana de proteção. Visualize luz dourada emanando do seu coração espiritual. Não imagine, perceba, a luz está realmente ali. Você está apenas direcionando a atenção consciente para ela. Essa luz dourada se expande. Primeiro, envolve seu corpo físico completamente, criando uma esfera perfeita de proteção. Depois, se solidifica como vidro espiritual, transparente para o mundo externo, mas impermeável à drenagem energética. Invólucros arimânicos podem estar ao seu lado. Podem falar com você, podem até mesmo tentar drenar, mas encontram uma barreira: impermeabilidade total. E aqui está o segredo que Rudolf Steiner enfatizou. Essa blindagem não bloqueia interações normais,
não te isola emocionalmente, não te transforma em um ser frio e distante. Ela bloqueia apenas a drenagem, apenas ataques etéricos, apenas drenagens destrutivas. Conexões saudáveis continuam fluindo normalmente, porque elas não perfuram, elas ressoam. Fase 3. Ancoragem no mundo físico, e isso é crucial. Muitas pessoas fazem práticas espirituais e ficam flutuando, desconectadas, incapazes de funcionar no mundo material. Steiner alertava contra isso, porque a desconexão do mundo físico é uma armadilha luciférica, escapismo espiritual, recusa de encarnar completamente. Então, a fase final do ritual é trazer toda essa proteção etérica para a manifestação física. Você coloca as mãos no chão, literalmente. Se está fazendo isso dentro de casa, coloca as mãos no chão do seu quarto. Se pode fazer ao ar livre, melhor ainda. Coloca as mãos na terra e você declara internamente: eu habito este corpo físico completamente. Eu estou ancorado na terra. Eu sou a ponte entre espírito e matéria. Eu encarno o Cristo cósmico no mundo físico agora. Essa declaração sela o ritual. Transforma a proteção etérica em realidade física tangível. E a partir desse momento, algo muda na forma como os invólucros arimânicos te percebem. Eles não conseguem mais te drenar. E, inconscientemente, eles começam a se afastar, porque você não serve mais à função deles. Você não é mais uma fonte de energia disponível. Ita Wegman praticou esse ritual durante 40 dias consecutivos após a revelação de Rudolf Steiner sobre invólucros arimânicos. E ela descreveu em cartas a Marie Steiner uma transformação radical. Pessoas que costumavam drenar sua energia simplesmente pararam de procurá-la. Encontros que antes a deixavam exausta se tornaram neutros. E ela começou a perceber quem ao redor dela eram invólucros. Não por julgamento, mas por clareza de percepção. E aqui está algo profundo que Rudolf Steiner revelou no final daquela palestra de 1924. Ele disse que o propósito de revelar sobre invólucros arimânicos não era criar medo, não era gerar paranoia, não era fazer as pessoas cortarem relacionamentos indiscriminadamente. O propósito era despertar a responsabilidade espiritual. Porque se você sabe que existem seres ao seu redor que operam como portais de forças destrutivas, você tem duas escolhas. Você pode entrar em pânico, pode se isolar, pode viver em medo constante, ou pode se tornar impermeável, pode blindar seu campo, pode proteger sua vitalidade e pode continuar vivendo plenamente, mas agora com discernimento. Rudolf Steiner dizia que almas despertas não fogem do mundo. Elas transformam o mundo através de uma presença protegida, através de uma luz que não se deixa apagar, através de uma vitalidade que não se deixa drenar. E quanto mais pessoas fazem o ritual de blindagem do corpo etérico, mais difícil fica para a Arimã usar invólucros como ferramentas de materialização. Porque o plano de Arimã depende de humanos adormecidos, de pessoas que não sabem que estão sendo drenadas, que não percebem a sucção constante de vitalidade, que confundem fadiga crônica com envelhecimento normal, que aceitam o bloqueio de evolução espiritual como destino. Mas quando você sabe, quando você vê, quando você blinda, você se torna inacessível a esse plano. E você se torna um farol para outras almas que estão buscando despertar. Porque seu campo etérico blindado emite uma frequência diferente. Atrai as pessoas certas, repele vampiros energéticos. Cria ao seu redor um campo morfogenético de proteção. E isso nos traz a transformação final. O que fazer agora que você sabe disso? Primeiro,
Pratique o ritual de blindagem por pelo menos 21 dias consecutivos. Não pule nenhum dia, porque o corpo etérico precisa de repetição rítmica para criar um padrão permanente. A cada dia que você faz o ritual, a membrana de proteção fica mais forte, mais consolidada, mais impermeável. Segundo, observe as pessoas ao seu redor com discernimento, não com julgamento. Use os 5 sinais que Rudolf Steiner revelou: ausência de empatia genuína, olhar vazio, falta de questionamento interno, drenagem energética constante, incapacidade de evolução espiritual. Se alguém apresenta todos os 5 sinais de forma consistente, não significa que você deve confrontar. Não significa que você deve acusar. Significa apenas que você protege sua energia quando está próximo. Terceiro, alimente sua vitalidade conscientemente, invólucros. Arimânicos prosperam em ambientes de baixa energia, onde as pessoas estão cronicamente exaustas, cronicamente doentes, cronicamente distraídas. Então você faz o oposto. Você dorme bem, come alimentos com alta vitalidade etérica, passa tempo em silêncio, cultiva sua conexão com o eu superior, torna-se uma fonte tão abundante de energia que a drenagem não consegue afetar. E quarto, você compartilha esse conhecimento, não de forma agressiva, não criando pânico, mas oferecendo para aqueles que estão prontos. Aqueles que já sentem que algo está errado, que algo está drenando, que a evolução deles está bloqueada, sem motivo aparente. Rudolf Steiner confiava que a verdade, quando oferecida no momento certo para a pessoa certa, tem um poder transformador absoluto. E você, ao estar aqui até o final, demonstrou que está pronto para essa verdade. Agora vai aqui embaixo e comenta. Você já sentiu aquela frieza inexplicável perto de alguém? Já encontrou um olhar vazio que te fez questionar se realmente havia uma alma ali dentro? Comenta sincronicamente se esse vídeo confirmou algo que você já sentia, mas não conseguia nomear. E se você quer proteção total, não apenas conhecimento superficial, eu recomendo que você assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Porque vou revelar o método completo de Rudolf Steiner para cortar cordões etéricos com vampiros energéticos. Não apenas proteção passiva, mas limpeza ativa, dissolução de conexões parasitárias, libertação total. Você não chegou até aqui por acaso. Rudolf Steiner dizia que sincronicidades são sussurros do anjo guardião. E se você está assistindo isso agora, é porque seu eu superior sabe que você precisa dessa informação. Que você está pronto para assumir a responsabilidade espiritual total. Que você não vai mais permitir que forças arimânicas drenem sua vitalidade sem resistência. Você é um templo do Cristo cósmico. Você é uma centelha divina encarnada. E a partir de agora, você é impermeável a invólucros arimânicos. Protegido, blindado, livre,